Alô, alô, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao canal do Parque Metrópole. Você clicou nesse vídeo para poder assistir ao webinar sobre investimento anjo. Só avisar para você, tivemos um pequeno probleminha técnico no primeiro minuto, mas nada que vá atrapalhar aí o seu entendimento sobre todo o conteúdo que foi aqui trazer, tá certo? Então, um bom aprendizado para você e até qualquer hora. Pessoas que estão disputando aquela vaga, devem ser 300, 400, mas de qualquer forma, ainda assim é um funil grande. Então, o nosso trabalho aqui na Anjos, como uma rede de investimento anjo, é tentar tornar esse trabalho, esse processo de captação mais simples e proveitoso. Tem muitos que não chegam ali na captação, mas no meio do caminho já teve uma baita evolução, já viu um outro para o outro lado que pode ir, enfim. Tem muitas maneiras de chegar nessa captação, e às vezes, aprendendo como é o investimento anjo, vocês podem tomar uma decisão de que não é para você, ou tem outras formas que também façam sentido, enfim. Então é importante ter esse conhecimento para esse funil fazer sentido, mesmo que não se capte, né? Não é para ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa. Falando sobre os motivos para você captar investimento anjo como startup. E essa é uma dúvida muito grande, porque houve uma mudança nos últimos anos, assim, o ecossistema amadureceu, a gente tem hoje investidores em todas as etapas de uma startup, né, desde o MVP até se tornar gigante, ser comprada, abrir um IPO, enfim. Então, isso foi evoluindo, assim, há 9 anos, quando a Anjos foi fundada, né, há 10 anos, quando se começou a falar sobre investimento anjo, eram motivos diferentes para fazer esse investimento, e agora, com esse amadurecimento, mudou. Então, hoje em dia, para captar esse investimento, um dos primeiros motivos que você deve ir atrás de bons investidores é pelo Product Market Fit, ou seja, né, buscar investidores que te ajudem com o dinheiro e conhecimento que façam o seu negócio se enquadrar naquele cliente, ou potencial cliente. Muitas vezes a solução está pronta, mas eu ainda não entendi exatamente como eu vou fazer o meu processo de venda, eu ainda não entendi exatamente como eu vou falar, eu ainda não sei qual é a maneira de atingir esses clientes, enfim. Então, são investimentos que ajudam você a chegar lá, e por isso que o lado do investidor anjo é tão importante, porque eles têm conhecimento que podem agregar valor. Então, eles falam, eu preciso atender um mercado que é varejo. Varejo é super desafiador de você conseguir entrar. Então, se eu tiver investidores que conhecem isso, eles vão me ajudar muito mais do que eu fazer isso sozinho, pegando um dinheiro no banco, por exemplo. Outro motivo é escalar, né? Então, já encontrei o meu product market fit, já sei qual que é o meu melhor modelo de crescimento, mas eu preciso de dinheiro para fazer esse negócio ficar grande e rápido. Então, por exemplo, já entendi como que eu entro no varejo, né? Mas eu preciso conseguir fazer isso rápido. Fazer isso rápido, preciso de dinheiro para poder fazer contratações melhores, para poder ter um time maior, para conseguir fazer o negócio ficar grande. Então, investir em tecnologia, enfim. E uma coisa muito importante sobre buscar investimento anjo é não estar no limite do caixa. A gente sempre fala que quando vocês buscam investimento com aquela corda no pescoço, querendo ou não, o investidor vai ter vantagem na conversa, na negociação, e pode ser um problema para vocês, eles podem sair prejudicados. E aí, sobre os motivos que não são os corretos, né? Primeiro, fluxo de caixa. Fluxo de caixa não quer dizer que nada do que você vai captar pode ser para fluxo de caixa, mas não deveria ser a maioria, assim, pode ser 15, 20%, às vezes é uma questão de ajuste ali, tá numa pivotagem, mas não deveria ser algo grande, porque senão seria um empréstimo, ou então deveria ser das suas vendas e não do investidor. Também não é para ser o salário do próprio time, a ideia não é que os investidores sustentem o time, e sim que eles ajudem a empresa a crescer. Então, uma coisa é você sustentar o sócio, outra coisa é você contratar novas pessoas. A ideia não é que seja salário. O salário, assim como o fluxo de caixa, tem que ser as vendas, que é o melhor tipo de dinheiro que pode entrar numa empresa, né? E, por último, essa costuma ser a maior dúvida, não é para desenvolver o MVP. Então, antigamente, né, há 9, 10 anos, se falava que investidor anjo era aquele que investia no PowerPoint, né? Então, tem uma ideia aqui, me ajuda a tirar ela do papel. Hoje em dia, óbvio, tudo tem exceção, tem raras exceções, mas no geral, o investidor anjo não investe no MVP.
esse espaço já foi muito melhor ocupado por aceleradoras, incubadoras ou até Friends and Family, que podem ajudar nesse estágio anterior. E essa é uma dúvida que ainda aparece bastante. Falando sobre o momento que a sua startup precisa estar para captar o investimento. Como eu falei, o MVP está rodado, você ter métricas para mostrar para o investidor. Então, quem são os primeiros clientes, quais são suas vendas, todo o histórico é válido. Não importa que você tenha só 3, 6 meses de atividade, isso já vale muito para o investidor ter alguma noção. Então, você fala, ó, comecei com 10 vendas, agora estou em 600, agora estou em 6 mil, agora estou em 10 mil. Tudo isso ajuda eles a entenderem qual que é meu churn, quantos se desinscreveram, quantos estão pagantes, quantos não estão, qual que é o tempo que eles passam na minha plataforma, enfim. Tudo importa para eles, números sempre são importantes. Então, a gente sabe, né, dado é tudo que eles querem saber. Tamanho de mercado. E quando a gente diz tamanho de mercado, não é, né, assim, eu vendo comida, então todo mundo come. Eu sei que vocês sabem que não é isso, mas assim, quanto melhor for esse nicho que você encontra aí no seu mercado para começar a crescer, melhor o investidor consegue entender qual é o potencial que você tem, até onde você pode chegar. Então, você fala, eu vendo snacks saudáveis, então eu estou vendendo só para esse grupo aqui, é meu foco agora, para depois eu poder expandir para esse grupo, para depois eu ser comprada por essa empresa, por exemplo. Então, quando você tem uma noção melhor também de mercado, você consegue dar um direcionamento para o investidor entender até onde isso vai e onde o investidor pode ajudar, em que momento ele vai ter uma saída, enfim, o mercado ajuda ele a entender essa linha do tempo. Aqui, esses dois últimos eu até gosto de separar, porque eles são muito importantes, e eles são, quando uma empresa já tem todo o restante, né, quando você já tem resultado, e MVP, e uma inovação, enfim, esses são os maiores problemas que fazem uma startup não ser investida pelos investidores, né, de chegar lá na frente, negociar, não sei o quê, e não sair, que é o cap table não estar organizado, então por isso que precisa estar organizado, e o time não estar completo. Cap table, né, que é o quadro acionário, então sua empresa precisa ter isso de uma forma que se diz limpa, né, então, o cap table está limpo, a gente gosta mais do termo organizado. No estágio anjo, significa que os founders têm que ter pelo menos, tá? Interessante é que seja mais, mas pelo menos 80% da empresa que todos estejam full-time, ou então vão se tornar full-time com a captação, que não tenha nenhum sócio que tem uma participação muito grande que vai sair da empresa, ou então que não tenha um contrato de sociedade organizados, mostrando qual é a função de cada um ali dentro, o que acontece se um desistir no meio do caminho. E o time completo casa junto com o cap table, porque não dá para ser só um sócio, por exemplo. Muito investidor não gosta de investir em startup que só tem um sócio, né? Ou um sócio super majoritário, então tem 95% e 5% na mão de outros 3%, porque acaba se tornando, primeiro, um peso muito grande para esse founder, e segundo, porque se Deus me livre acontece alguma coisa, a empresa pode morrer e esse investimento se perde. Então, se o founder, sei lá, decide tirar o ano sabático, se decide parar de investir nisso agora, se tem algum problema de saúde, qualquer coisa, nada necessariamente vai acontecer na empresa. E isso é um problema para os investidores. Então, essas duas questões são muito importantes de serem observadas na hora de buscar investimento. E quando você sabe que você tem um problema nisso, que pode acontecer, né, não é o fim do mundo, já tome alguma providência sobre isso antes de buscar a captação, para quando você chegar lá, já falar, está sendo conversado, eu sei que eu tenho um problema, mas estamos resolvendo. Então, a minha startup não tem um CTO e a gente tem uma solução de software. Eu estou em busca do meu CTO, mas eu preciso da captação para poder contratar ele, por exemplo. Então, não é que tudo tem que estar perfeito, mas tem que estar caminhando para ser organizado. Senão, a gente já viu muita coisa não dar certo e não é legal. É muito frustrante. Bom, entendendo que, né, temos os motivos certos, estamos no momento correto, qual o material que vocês levam para os investidores? O pitch deck, né, padrão. O que a gente destaca no pitch deck no momento do anjo, né? Cada estágio da startup, o pitch deck tem um foco. Então, normalmente o que se apresenta em aceleradoras e incubadoras envolve o mesmo tipo de material com destaques diferentes. Então, o problema a ser resolvido, né? E aí, assim, se você tem um problema muito simples,
não é simples, lógico que não é simples, mas é um problema que é fácil de ser compreendido, nem gaste tanto tempo explicando ele. Então, se você está resolvendo um problema de educação, não precisa ficar 5 minutos explicando que educação é um problema no país, as pessoas conhecem esse problema, então passe mais tempo falando do restante. Se o problema é mais complexo de ser compreendido, eu ajusto uma questão em plantas de fábrica, indústria 4.0, nem todo mundo conhece esse setor, então eu preciso explicar um pouco mais, beleza. Mercado, né? Como eu falei, fala do mercado de verdade, então, aonde eu vou começar, quem são os primeiros clientes, como eu vou crescer, enfim, mostrando que você realmente conhece isso. A inovação, então, né, nessa hora que entra a concorrência junto, então, ó, nosso modelo é esse, a nossa diferença com a concorrência é essa, beleza. Esses 3 últimos, para nós, são os mais relevantes, que é o time, então, os investidores no estágio anjo ainda estão investindo num time, né, como eles falou, é um casamento, então, eles ainda estão investindo muito mais nos empreendedores do que no negócio, porque muita coisa pode mudar aí no meio do caminho, então, falem sobre o time, quem vocês são, há quanto tempo vocês se conhecem, o que vocês têm de conhecimento do setor, se o time está completo ou não, se vocês passam o tempo inteiro lá, enfim, falem sobre a equipe, é muito importante isso, às vezes vocês deixam de lado essas informações. Realizações, então, como eu falei, tudo que vocês tiverem de número que for relevante, mostre uma evolução, é importante. Então, não mostra, eu estou faturando agora, sei lá, 200 mil reais no ano. Não, mostra a evolução. O que é 200 mil reais? É 20 por 10 meses? Então, você não evoluiu, você continua com o mesmo número. Ou comecei em 1, fui para 5, enfim, fui subindo até chegar em 200. Tudo isso faz diferença para o investidor entender o que está acontecendo. E, por último, a captação. Então, quanto dinheiro está captando, qual que é a participação, né, que está oferecendo, qual que é o valuation, para onde vai esse dinheiro, quanto tempo ele vai durar, tudo isso é importante já estar explicado no pitch deck, não esperar o investidor perguntar. É legal já ter algum tipo de informação ali. A gente sempre fala para vocês terem pitches pensados, o curto e o longo, né? Então, ali, 2 minutos e um de até 10 minutos. Nunca se sabe quando você vai poder falar com o investidor, abordar, às vezes até abordar por LinkedIn funciona, eles gostam de conversar, eles gostam de conhecer negócios. E o que a gente sempre recomenda é tentem deixar essa apresentação, esse material, o mais simples e sincero, assim, prático, não esconda nenhum problema, ou deixa claro que você está buscando com aquele investidor, olha, eu preciso de investidores que conheçam varejo, eu preciso de investidores que conheçam health techs, eu preciso de investidores que conheçam vendas, tudo isso ajuda eles a entenderem como eles podem colaborar com vocês durante esse processo. Falando um pouco sobre valores das redes. Tem um disclaimer que eu acho que eu não falei, mas eu gosto de falar, que, assim, essas informações, eu estou falando como Anjos do Brasil, mas a gente tem um grupo de redes com mais de 20 redes de anjo, e é tudo muito semelhante, tá? Então, as informações são muito parecidas entre todas, então vocês podem levar isso como o estágio anjo, não só Anjos do Brasil. Falando sobre os valores, né? Em uma rede, normalmente, o cheque fica entre 200 e 800 mil reais, dividido entre os investidores, então isso é a rodada total, com cheques menores de cada investidor lá dentro. Dá para chegar até 1,5 milhão com co-investimento, já tiveram rodadas, já chegou a 2 milhões, assim, são casos raros, não é o padrão. Mas o co-investimento entre redes e redes com fundos é muito bom, porque ele ajuda a preencher uma lacuna que às vezes uma rede só não vai chegar e agrega valor para os empreendedores que vão ter conhecimentos diversos ali, ajudando o negócio a dar certo e crescer. O processo de avaliação, aí aqui esse é o único lugar em que eu falo mais da Anjos do Brasil, não posso garantir isso pelos outros, mas a gente tem 1 mês de avaliação normalmente, que tem 3 etapas, já vou falar sobre elas. Depois das startups, vocês se apresentam os nossos encontros de investidores, por enquanto online. A gente fazia os encontros presenciais, então essa era sempre uma questão para a gente, porque para fazer o encontro presencial, a gente tem que ter um número, pelo menos 10 investidores ali, senão não faz sentido o esforço de montar um evento, até para vocês prepararem. Agora, com o online, a gente consegue apresentar startups de todo o Brasil, que antes a gente conseguia apresentar de menos estados, por mais que a gente tenha núcleo no Nordeste, não é no Norte, é difícil de
enfim, as pessoas se locomoverem, pegar avião, pegar carro. Então, com certeza, no ano que vem a gente vai manter encontros online e, quando for possível voltar ao presencial, a gente vai poder combinar os dois. Então, depois desse processo de avaliação, as startups se apresentam, tem um encontro por mês. Então, aí, no ano, na verdade, são 10, 11 encontros. A gente não faz em dezembro, porque as pessoas viajam, tiram férias, mas o resto dos meses a gente faz, às vezes até 2 por mês. A captação, depois que vocês se apresentam, leva de 3 a 5 meses. 3 meses, quando dá tudo certo, 5 meses pode chegar quando tem um problema naquelas questões que eu falei para vocês, de cap table, de time, por isso que a gente não recomenda ter esses problemas na hora que for captar. Dá para ser mais rápido se o processo já chega estruturado. Então, olha, eu estou fazendo um co-investimento com fundo, ou com rede, ou com uma aceleradora, então eu já tenho a diligência estruturada, eu tenho o contrato feito, o processo com certeza é mais rápido, pode levar aí um mês e meio pós a apresentação. Mas a gente sempre fala, comece em 6, 8 meses antes, para você não ter aquele problema de ter uma corda no pescoço. Então, já começa a pensar, a estruturar, a decidir como que vai ser feito, onde você vai buscar esse investimento, para não ser uma dor de cabeça na hora que você realmente precisar, porque captar dá trabalho, né? Não dá para fingir que não. Falando sobre, né, o nosso processo, assim, como eu falei, são 3 etapas. Todas as etapas têm esses 3 direcionamentos, então, uma é ser declinado, porque ou não tem fit com a rede, ou os investidores não têm interesse, ou não faz parte da tese da Anjo do Brasil. Também uma tese, né? A nossa tese é só que tenha MVP rodado, primeiros clientes, mas assim, que não faça sentido dentro do que o padrão da rede gosta. Submissão futura, ou seja, a startup está quase lá, mas ainda faltam algumas informações que são relevantes para os investidores conhecerem. Então, a gente acompanha os empreendedores por 2, 3 meses até isso acontecer, ou não, mas enfim, quando tudo dá certo e acontece, a gente espera esse tempo para daí sim levar para a rede. E a outra opção é ser aprovado dentro desse mês, né, em um mês de avaliação, e aí sim se apresentar no encontro de investidores e ser compartilhado no Gush, que é uma plataforma que a gente usa e muitas redes usam, ela é uma plataforma americana, que ela é usada no mundo todo por redes de anjo. A submissão futura, eu acho importante eu falar aqui, ela geralmente se enquadra muito em startups que acabaram de sair de processos de aceleração ou de incubação, porque o MVP já foi rodado, mas ainda está em processo de validação de algumas questões. E se a gente leva a startup assim para os empreendedores, para os investidores, eles falam, muito bom, volta daqui a 3 meses quando você validar isso. Normalmente é o tempo que leva para aquilo acontecer. E aí, quando volta, eles já falam, já nem lembro, já perdi o foco, já investi em outra coisa, e aquilo passa. Então, a gente costuma esperar esses meses com a equipe da Anjos, para daí sim seguir e levar para os investidores. Aqui as etapas da avaliação, né? Então, até apresentar, não depois que se apresenta. Primeiro, empreendedores, vocês se inscrevem no Gush, que é a plataforma, como eu falei, que todo mundo usa. Depois, o screening. O screening é falar com a equipe da Anjos. Então, a gente faz uma reunião, pede para vocês apresentarem, tirar dúvidas, também apresenta para vocês o processo, para quem não conhece. Nessa reunião, a gente já tenta deixar claro para vocês o que é importante eu dar uma olhada, o que é importante melhorar, tudo mais. Depois, a gente chama 2 investidores da rede que tenham conhecimento e interesse no setor. Ou na solução, ou na tecnologia, enfim. E aí são sempre investidores C-level. Assim como os empreendedores têm um processo de seleção para entrar na rede, os investidores também estão. Então é importante a gente leve em conta que os investidores tenham algo a agregar para os empreendedores, não seja só assinar um cheque. Esses investidores conversam com vocês, isso também já agrega muito valor, porque são pessoas muito experientes, com muitas possibilidades, que às vezes se tornam até mentores, enfim, mesmo que a rodada às vezes não saia, ou não saia completamente, mas é muito bom, porque eles fazem uma avaliação, passam para a gente e normalmente já ajudam vocês nessa conversa. Então, a gente acaba tendo 3 avaliações, a da Anjos do Brasil, mais esses 2 investidores, e aí com isso a gente toma uma decisão, então, beleza, vamos convidar a startup, está no momento certo, e aí a gente faz uma preparação de material, pitch deck, ensaiar, tudo mais, que a gente marca também reunião só para cuidar disso, para deixar tudo estruturado, tudo preparado para apresentar para os investidores. Então, nesse processo, né, que leva em torno de um mês, a gente tem aí
a reunião de screening, as 2 reuniões de investidores e a preparação final, que são mais 1 ou 2 reuniões às vezes. Então, a gente tenta sempre ter esse momento de conversa e agregar para quem participa do processo, porque, como eu falei, nem todo mundo chega na ponta do funil, né? Porque apresentar para a rede não significa que vai captar, significa que está mais perto de. Às vezes não sai o investimento por N motivos, então, por isso que a gente tenta agregar valor nesse processo, inclusive. Então, né, olha só como eu sou coerente com a minha própria apresentação. Então, como eu falei, a gente tenta realmente agregar e ser pró-empreendedor, assim, é um processo cansativo, ele é um processo que exige muito de vocês, então a gente tenta fazer com que ele seja proveitoso. Eu deixo aqui o link da Anjos do Brasil, tem o nosso site ali, anjosdobrasil.net/submeter projetos, ali tem a inscrição, tem um botão, tem os critérios, e aí você cai no Gush e, enfim, vê o que tem para você se inscrever. Como eu falei, tentei ser breve, para a gente poder conversar. É lógico que, assim, como eu falei, se ninguém fizer perguntas, eu tenho um monte de apresentação, mas eu não quero fazer elas, que eu acho mais legal conversar e tirar essas dúvidas. Então, cá estou. Eu vi que o Vitor Hugo perguntou, teremos acesso a esses slides? Sim. Quer dizer, por mim, sim, eu mando eles, não tem problema nenhum. E uma outra coisa importante, que até eu tinha falado para o Rodrigo e para eles, a gente tem, na Anjos do Brasil, 3 EADs. 2 deles são para empreendedores, quer dizer, um para empreendedores e um que pode ser para todo mundo. Então, o de empreendedores chama de empreendedor para empreendedor, e ele é feito por startups que captaram com a Anjos, contando sobre todo o processo. Eu vou até abrir ele aqui, assim, abrir o site para mostrar para vocês, porque é interessante, assim, de vocês conhecerem. Esse EAD, o Empreendedor para Empreendedor, ele tem separado por tópicos, né, por aulas, tudo que você passa nesse processo. Então, o que eu acabei de falar aí em 20 minutos, 25 minutos, vocês têm ali em algumas aulas. E aí, isso ajuda muito até vocês entenderem todo o processo, o que tem que ter de material, como funciona a diligência, você tem que esperar dos investidores, não esqueçam, né? Os investidores também têm um papel importante ali. Ó, deixa eu mostrar. Só um segundo. Cadê? Aqui. Então, falando aqui, né? Assim, vocês têm até um mês para fazer esse curso. Ele custa R$70. A gente tem, isso que eu ia falar, a gente tem cupom de desconto e bolsas para parceiros, então eu consigo um cupom, acho, de 30% de desconto. Eu não estou aqui fazendo, tá, gente? Public post, não é isso, a gente não ganha nada com isso, é só para manter a plataforma no ar, mas é para vocês verem, assim, os temas que são tratados. Então, tudo que você tem que ter, ó, antes de buscar investimento anjo, como que você prepara o seu material, e aí, como isso é feito por empreendedores, às vezes ajuda mais até do que nós da Anjos do Brasil. Então, o que você tem que olhar na hora de buscar um anjo? Muita gente fala, não é investidor anjo, é demônio. Mentira, só tem que procurar as pessoas certas e saber o que você tem que procurar, saber onde procurar, isso é muito importante, porque pode sair caro lá na frente, uma pessoa que não conheça o setor, como que é a negociação, o cap table saudável que a gente falou. Depois, como que você vai botar esse investimento para rodar, o que vai acontecer, como que você se relaciona com esses investidores, como você pode criar boas práticas dentro da empresa, e isso, assim, isso ajuda muito a entender todo o processo. E um outro que é extremamente importante, que muita gente esquece, são os aspectos jurídicos. Esse daqui foi feito com 4 escritórios de advocacia, também temos cupom, se alguém tiver interesse em fazer, que é como você tem que saber ler um contrato de investimento anjo, né? Normalmente é um mútuo conversível. As pessoas esquecem do contrato. Todo mundo olha muito, muito, muito valuation e fica discutindo valuation e tal, e na verdade, um contrato é muito mais importante do que o valuation, porque tem que conhecer as cláusulas mais comuns, então tem até aqui, tag along, drag along, proteção, quem tem preferência, não tem preferência,
tudo que você tem que ter escrito de obrigação dos dois lados, o que é o vesting, vai ter, não vai ter, tudo isso é importante. E nem sempre os advogados conhecem isso. Então, é importante vocês conhecerem para ter certeza que está sendo tratado de maneira correta. E aí, isso também é muito importante na hora. Aí é realmente na hora que vocês forem fazer uma captação de verdade. Eu recomendo muito, assim, ele é super claro. Então, como eu falei, ele fez com alguns bons, ótimos, na verdade, advogados que são especializados nisso, e isso ajuda muito a esclarecer o processo. Então, assim, só mostrando que material não falta, tem um monte de material gratuito no site, tem muita coisa para achar, por isso que a ideia não é eu falar tudo isso agora, e sim ajudar vocês com dúvidas. Excelente, excelente. Pessoal, a gente vai abrir agora para as dúvidas. Para até se organizar, eu só pediria a vocês para só botar no chat ali um euzinho, só para a gente poder ir chamando ali as pessoas e de repente não ficar um falando em cima do outro. Enquanto vocês sinalizam aí quem quer trazer algum tipo de discussão, vou começar com uma pergunta bem genérica aqui para a Brenda. É o seguinte, Brenda, assim, vocês passam aí, né, a vida de vocês é fazer esse tipo de avaliação e dentro desse percurso pode acontecer, como você disse, do negócio não prosperar, porque a startup de repente não está tão madura, ou por qualquer outra questão que tenha. Existiria, por exemplo, dentro da Angel, tá dentro das redes, uma espécie de Serasa das startups, vamos dizer assim? E, tipo, eu pergunto isso com o intuito da pessoa não ficar com medo de repente. Submeti antes da hora e vou ficar meio negativado no mercado de investimentos porque não foi na hora certa, para desmistificar, né, essa questão em relação ao pessoal que está procurando passar por exemplo, a jornada que vocês têm. Pode ser que aconteça de não dar certo e isso acabar sendo um bloqueio, uma barreira até para ele tentar novamente. Não, assim, isso não existe. Mesmo dentro da Anjo do Brasil, a gente reavalia startups sempre que faz sentido. É lógico que se inscrever em um mês, se declinar, se inscrever no outro não vai fazer sentido, mas dali um semestre, dali um ano, isso funciona super bem. E, assim, tem empreendedor, tem pessoas e pessoas, né? No caso, empreendedores também que são pessoas. Então, tem gente que tem postura super correta e que entende, né, o porquê que foi declinado, e atualiza a gente, daria 6 meses, fala, olha, agora eu tô assim, e aí faz sentido, vamos voltar a avaliar, tal. Tem gente que não volta mais, enfim, não quer mais saber, mas isso não existe, e nenhuma rede faz isso, assim, todo mundo eu sei que reavalia projetos, só que nem todo mundo, assim, a Anjos do Brasil é a que mais apresenta startups. Como a gente é maior, a gente tem 450 investidores, a gente consegue apresentar muito startup, porque a gente tem muito investidor para olhar. Se você tem uma rede menor, não faz sentido você levar tanto startup, porque não tem como captar tanta gente de uma vez. Então, como a gente leva mais, a gente é o que consegue fazer mais reavaliações e acompanhar a evolução. Mas a gente não tem nenhum problema com isso e ninguém tem. A não ser, é lógico, que tenha tido algum problema de honestidade ali no meio do caminho, de transparência. Mas, Claro. graças a Deus, a gente não encontra pessoas do mal assim. É bom, Kleber, tem uma pergunta. Olá, Brenda. Meu nome é Kleber, Rodrigo já adiantou aí. Eu faço parte da equipe da incubadora. Brenda, eu tenho algumas dúvidas, não é só uma. Como você falou aí, o Anjo do Brasil está em todo o Brasil, né? Todo o território nacional. Vocês hoje têm uma carteira de investimentos, digamos, uma carteira de investidores de tecnologia. Olha, só melhor explicando, digamos, hoje no Nordeste a gente tem um grupo de 20 investidores na parte de tecnologia. Eu estou perguntando isso, eu sei que para investimento não existe barreira, né? Barreira regional, digamos, que o investidor que esteja em Florianópolis, ele pode investir numa empresa aqui do Nordeste. Mas, como a gente discutiu, você bem falou aí, muitas vezes o investidor, ele não é importante só o recurso. Eu acho que o smart, né, a inteligência do negócio é muito importante. Então, quanto próximo ele tiver da startup, isso vai ajudar um pouco nesse desenvolvimento. Essa seria uma pergunta. Eu acho que
tem outra que tem com relação ao tamanho do time. A gente às vezes ouve, um time ideal são com 3, um time ideal são com 5. Isso hoje, o que é que você tem escutado dos investidores? O que eles realmente querem? Qual o time ideal que eles realmente captam dessas empresas? E outra é com relação, digamos, à participação, como é definida na startup. Digamos, qual é o equity que geralmente está sendo pedido, solicitado. Eu vou fazer um aporte de 200 mil na empresa. Como é que está sendo essa avaliação, o valuation para chegar à participação que esse grupo de investimento ou esse investidor vai ter na empresa? Calma. Primeira pergunta resumida de novo, aqui foi muita coisa. Sobre separar por segmento. A nossa rede diagnóstica, então a gente apresenta tudo, e a gente tem um trabalho muito sério de equidade de rede. Então, tudo que eu apresento, todos têm acesso. Mesmo que eu apresente uma startup de Florianópolis, presencialmente em Florianópolis, ela vai ser compartilhada online com todo mundo. Então, todo mundo tem acesso. A gente tem investidores de diversos segmentos de conhecimento. A gente tem um filtro de quem conhece o que onde, mas isso não é usado, porque isso não é usado na hora de buscar investidor que vai assinar aquele cheque. Por quê? Porque a gente busca isso, principalmente na hora de fazer a avaliação. Então, né, pré-apresentação. Então, olha, eu tenho uma startup de Pernambuco, ou então, às vezes, putz, a gente tem núcleo em Pernambuco, né, por exemplo. Então, é o mais próximo que a gente tem no Nordeste hoje em dia, né, o único que tem aí Norte e Nordeste é o de Pernambuco. No online, a gente tem chamado os investidores de Norte e Nordeste para assistir o de Pernambuco. Mas, às vezes, a gente tem, por exemplo, uma startup do Amazonas. Eu não tenho investidores que conhecem tecnologia no Amazonas. Não adianta eu chamar uma pessoa que não conhece tecnologia no Amazonas só porque ela está no Amazonas, para avaliar uma startup. Então, eu chamo um investidor de tecnologia de Pernambuco, que a gente sabe que na hora que liberarem as coisas é muito mais próximo para eles se encontrarem, para o que quer que seja, e conhecer escritório e fazer reunião, do que alguém que está aqui em São Paulo. Então, isso a gente faz, esse filtro, na hora da avaliação. Na hora do investimento, não. A gente tem os grupos regionais separados, né? Então, a gente tem ali todos os investidores, o grupinho do Rio Grande do Norte, o grupinho do Rio Grande do Sul, o grupinho de Pernambuco, o grupinho de sei lá onde. E aí, a gente, sempre que é uma startup de algum lugar, né, onde tem um grupo, a gente manda ali, ó, não esqueçam, teve a startup, que é daí. Mas é isso, assim, a gente não estimula que só investidores que têm um tipo de conhecimento invistam em um tipo de startup. Até porque toda startup tem tudo, né? Assim, todo mundo tem que vender, todo mundo tem que fazer gestão de equipe, todo mundo tem que fazer tecnologia de uma forma ou de outra. O que nem todo mundo tem que fazer, sei lá, é produto, mas assim, de um jeito ou de outro, tem muitos conhecimentos que agregam, né? Não só um. Então, a gente tem food techs que foram investidas, que tiveram investidores que conhecem food tech que ajudaram, mas tem muita gente que conhece varejo que ajudou, gente que conhece estratégia de venda que ajudou. Então, a gente acredita que a riqueza da rede da Anjos é ela ser plural, então a gente não gosta de filtrar isso, a gente gosta de explorar mesmo. Aí, em relação à segunda área do valuation? A segunda... Tamanho do Isso. time. Exatamente, o tamanho do time. Qual é o tamanho do time ideal hoje que a gente... A gente não descarta nenhuma startup por causa de um time grande. A questão, como eu falei, de ser só um sócio é um problema. Nada sozinho é um motivo para a gente declinar uma startup. Então, se é tudo legal e o único problema, né, assim, é que só tem um empreendedor, a gente deixa isso claro, a gente explica que isso vai ter que ser trabalhado, mas a gente pode seguir. Se o empreendedor falar, não, você só eu, aí não faz sentido. Mas se ele se mostra compreensivo, que ele quer fazer essa mudança, beleza. Para o grande, é a mesma história. Então, a gente também não declina ninguém por isso, mas o número mágico que se diz é 3, 4, 3, 5. Mas, assim, a gente tem startups com 8 que foram apresentadas, que, na verdade, o investimento não saiu não por causa disso, mas por causa de briga entre sócios. Mas, enfim, a gente tem startups que não ficam nesses padrões, nem para um lado, nem para o outro. A gente não gosta de falar que se não tiver isso, não vai dar certo. E aí, valuation.
Existem 1 trilhão de métodos de valuation, né? Vocês sabem disso, assim. E a planilha aceita tudo, né? A verdade é essa, assim, a gente consegue fazer projeções para cima ou para baixo de diversas maneiras, com diversas premissas. O que tem acontecido na escadinha ali dos investimentos, né, de forma pragmática? Isso não quer dizer que não tem que fazer um valuation, mas só que acaba ficando por aí, né? Como eu falei, a rodada pode ir de 200 a 800, aliás, até ali 1 milhão, 1 milhão e meio, quando a startup já está maior, já está mais madura, mas o anjo costuma ter, né, a rodada anjo costuma ter de 5% a 16% de participação. Então, o valuation vai ficar ali, sei lá, entre 4 e 10, 12, às vezes, quando já está grande, já é uma rodada de 1 milhão e meio e tal. Tem, como eu falei, sempre tem exceção, para cima e para baixo, mas, no geral, é em torno disso. Por quê? Porque o cap table tem esse padrão dos anjos terem até ali estourando 20%, quando eles têm um cheque alto, quando a startup está muito no começo, mas normalmente entre os 6 e os 16. Depois disso, vai entrar um fundo com, né, tem a escadinha com mais 10, 15, depois outro fundo com 20, 30, então tem que caber esse processo no meio do caminho. Não faz sentido um valuation muito baixo ou muito alto, porque senão não vai ter quem compre lá na frente. A gente recebe muitas vezes, meu valuation é de 30 milhões, só que ninguém vai comprar lá na frente, então os investidores não vão querer entrar agora com um baita risco, com 2% de participação. Então sempre tem que ter essa percepção do caminho que vai se percorrer, né? Não só do investimento anjo. Ok, obrigado, Brenda. Tá ótimo. Vou passar agora para o Helder. Samuel também tem uma questão. Opa, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Sim, Helder. Show. Bom, a minha pergunta é mais sobre o início em si da startup, para apresentar para os investidores, principalmente para o Anjos do Brasil, necessariamente precisa já ter resultados, ou se tem um business plan estruturado, bem desenvolvido, isso pode angariar recursos também? Tem que ter resultado, alguma coisa. Né, como a gente falou, o MVP rodado. MVP rodado significa que já tirou do papel, não está mais no business plan só. Já tem uma coisa rodando e já tem primeiros clientes da maneira que for. Mas para a gente poder, pelo menos, começar a avaliar, é importante ter esse tipo de resultado. Por isso que eu falei que muitas vezes, quando vocês saem de uma incubadora ou de uma aceleradora, tem ali um período de 3 a 6 meses em que isso é amadurecido, para daí sim buscar investimento. Senão, o que acontece é que os investidores vão ouvir e falar, tá, muito bom o seu business plan, mas e os resultados? Aí vão falar, não, ainda não estou fazendo isso. Eu vou falar, então volta a me falar quando você fizer. E aí, quando você voltar, ele já esqueceu e aquilo passou. Então, por isso que é importante ter resultados para mostrar para os investidores que não é só, né, um business plan, que já tem algo mais acontecendo. Perfeito, obrigado. Bem, pessoal, sem mais nomes registrados, mas quem aí quiser fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade aí, libera o áudio, pode perguntar, tá? Aproveitar a oportunidade aí para tirar dúvidas, né? Esse é um momento importante aí. Brenda, deixa eu aproveitar então, enquanto o pessoal aí vai pensando. Até no sentido do que o Kleber colocou, né, sobre a questão do investimento, você deu essa meta, né, fica ali entre 5% e 16%, e aí já seria uma forma até da pessoa meio que fazer uma própria avaliação do negócio na hora de pensar no investimento anjo, do seu ponto de vista. Aí é uma questão mais geral, né? Será que eu estou no momento e aí pensar realmente talvez no valuation que ele se encontra naquele exato momento, se vale a pena, porque normalmente o perfil de investidor anjo entra nessa cota, né, que não ultrapassa aí, como você disse, os 20%, ou seja, né, não é uma participação majoritária, né, dentro de um negócio. Isso também pode servir para o pessoal se balizar na hora de pensar sobre esse tipo de
investimento? Sim, até porque tem muitas pessoas que não por má intenção, mas realmente por não conhecer, fazem a captação de maneira que complica lá na frente, né? Então, ao invés de olhar esse valuation dessa forma, a pessoa só pensa, eu preciso de 300 mil, chega alguém e fala 30%, beleza. E lá na frente isso dá um trabalhão para resolver, né? A gente já viu muito empreendedor que teve que largar a startup e começar outra coisa porque não conseguia resolver problemas desse tipo. Então, isso é muito importante, inclusive para pensar se você realmente precisa do investimento, né? A gente tem uma questão hoje em dia de glamorização da captação, porque as pessoas acham que captei é lindo, né? Ai, Brasil bate recordes de investimento nesse ano, tal. Ai, a pandemia não atrapalhou as startups. Não é bem assim, né? Assim, primeiro que esses recordes de captações são porque algumas poucas fizeram captações gigantescas e já se discute até se elas ainda são startups ou não, né? Então, isso é uma coisa, fazer recordes de captação não quer dizer que o ecossistema está assim. Lógico que nunca esteve tão estruturado, nunca esteve tão bem preparado, mas não quer dizer que está tudo lindo e maravilhoso. E a segunda coisa que é importante a gente pensar é que você tem que ver se vale a pena você dar uma parte da sua empresa para aquela pessoa, né? Às vezes não vale, só não confia nessa pessoa, não gosta dela, não tá dando certo essa conversa agora. Imagina depois que você pegar aquele dinheiro, né? Como que fica. Então, isso é muito importante levar em consideração, além do valuation, né? Porque depois pode dar muito trabalho. E, assim, o investimento é um meio, não é um fim. Se você consegue seguir sem captar, né? O que a gente chama de bootstrap, continua. Só vai captar na hora que você fala, putz, agora eu realmente preciso de dinheiro para ficar grande. Eu já estou muito bem estruturado. Não vale a pena você pegar investimento antes, porque senão você vai se vender por um preço mais barato. É lógico, né? Assim, a gente tem todos os tipos de casos, mas, putz, se você às vezes consegue ali resultados mais estruturados, você consegue desdobrar o valor da sua empresa. Então, você vai passar de 5 para 10 milhões de valuation, porque você tem muito mais resultado. E aí, agora a sua empresa vale mais, você vai dar uma participação menor. Então, a gente sempre quer que vocês, empreendedores, vão o mais longe possível sem pegar aquele investimento. E não que já sai e já tenta pegar de novo, porque senão alguma coisa não está certa ali. Se você precisa sair, pegar outro, sair, pegar outro, sair, pegar outro, é um problema. Alguma coisa não está fechando a conta. Que não é o jeito que o investidor brasileiro gosta de investir, né? A gente tem uma ilusão, principalmente dos Estados Unidos, né? Que é outro universo, não tem nada a ver com o que acontece no Brasil, onde os investidores têm muito dinheiro ali, só vão dando e conseguem rodadas, e pode estar com caixa negativado, né? E aí fala, olha Uber, olha, né? E esse não é o padrão de investimento, principalmente do Brasil. Tem um caso ou outro? Tem, eles se tornam gigantes? Se tornaram. Mas o investidor, ele gosta de consistência, ele gosta de caixa que faz sentido, ele gosta de projeções realistas, eles não querem que seja, injeta 1 milhão, e aí daqui a um ano a gente injeta mais 1 milhão, e aí daqui a um ano a gente injeta mais 5 milhões, e só assim a sua empresa consegue algum tipo de resultado. Isso é muito discutido, né? Então, não é mais o unicórnio, agora é o camelo, enfim. Tudo isso conta na hora de você fazer evaluation, buscar captação e projetar o futuro da startup. Tá ótimo, Breno. O pessoal ainda não se manifestou aqui, eu vou fazer mais uma. Pois não, vai, Dalila. Oi, pessoal, boa tarde. Na verdade, era só uma curiosidade mesmo, Brenda, porque recentemente eu estive dando uma olhadinha por curiosidade naquela lei complementar que regulamentou a atividade dos investidores anjos no Brasil, né? E aí, mais curiosidade de saber como é que os investidores da rede de vocês costumam trabalhar, costumam encaminhar as relações com as empresas, né? Pelo texto da lei, o investidor anjo, ele não obrigatoriamente passa a ser integrar o quadro societário da empresa, né? Existe um prazo mínimo, né? Aliás, um prazo máximo estabelecido que ele pode estar e contar como participação. Dentro da rede de vocês, nesses contratos de parceria, né?
as parcerias que são estabelecidas através da rede, elas são, primeiro, elas são celebradas mais como pessoa, o investidor anjo como pessoa física ou como pessoa jurídica, e segundo, qual geralmente é o tempo de participação dele dentro da empresa que ele está apoiando? Beleza. Em relação à lei, né, do investidor anjo, enfim, para quem não conhece, pode dar uma olhada depois, ela foi uma frustração, assim, eu acho que essa é a palavra, porque muito tempo foi investido pela Anjos do Brasil, inclusive, e muitos outros agentes do setor, para tornar essa lei favorável aos investidores e aos empreendedores. E aí, quando ela chegou lá no final, né, antes de ser aprovada, houveram mudanças nela que ela deixou de fazer sentido. E ela foi aprovada com essas mudanças, então ela deixou de fazer sentido. Ou seja, a lei basicamente não é usada. Assim, estou falando de dentro da Anjos do Brasil, não é usada. É lógico que você pode encontrar um caso ou outro, mas nem os advogados, nem os investidores, nem os empreendedores usam a lei. Por quê? Porque ela associa o investidor de uma maneira que pode ser um problema muito grande para ele dentro da empresa. Então, assim, cria obrigações que antes não existiam, mas aí lá na frente foi feito isso, onde o investidor tem que ser responsabilizado por coisas que acontecem na empresa que está fora do alcance dele. Para ser um investidor anjo e investir em 10 empresas, ele não tem como ter o controle dessas 10 empresas. Se ele é responsabilizado por tudo que acontece lá e tudo está em jogo com o patrimônio dele, ele não vai ser investidor e acabou, né? Assim, eu não vou botar minha vida, minha casa, minha família, meu patrimônio em risco, porque tem uma startup que eu estou investindo um cheque de 30 mil reais. Por isso, essa lei basicamente não é usada. O que é usado no lugar disso? E a gente segue na luta de políticas públicas para tentar melhorar essas condições. O que é usado é o mútuo conversível. Basicamente, é uma dívida que você tem. Né? O que você faz com o mútuo conversível? O investidor, ele não faz parte do quadro societário, né, por isso conversível, mas ele pode tornar parte. Muitas vezes o investidor nem chega a entrar, né, ele tem a saída antes disso, mas é considerado como se ele estivesse no quadro societário, porque ele tem a opção de entrar. E aí o investidor faz o seguinte, eles entram como pessoa física, eles fazem um contrato só, de todos os investidores juntos dentro da rede, então, assim, se você capta ali 500 mil reais com a rede Anjos do Brasil, você tem um contrato de mútuo conversível dos investidores da rede da Anjos do Brasil com a startup que estiver captando. E ali você vai ter, em uma das cláusulas, explicado, ó, desses 500 mil, tivemos 15 investidores, todos pessoa física, com o nome deles, e o cheque que cada um fez, e a participação que cada um tem, né? Então, um fez cheque de 50 mil, outro fez 100 mil, outro fez 30 mil, enfim, aí isso é combinado, né, ao longo da captação. Então, eles entram normalmente como pessoa física. Pode entrar como pessoa jurídica, mas acaba não valendo a pena para eles. Custa mais caro, dá mais trabalho entrar como pessoa jurídica, e eles realmente fazem isso na pessoa física mesmo, é assim que eles gostam de fazer, eles querem participar da empresa, tudo mais. Então, eles entram como pessoa física, eles ainda não têm a participação, isso vai ser convertido lá na frente, e aí o mútuo conversível tem ali, né, ele é feito de uma forma que, caso a startup não dê certo, aquele dinheiro, a dívida vai ser paga por R$1, né? Então, nenhum investidor vai atrás de uma startup que não deu certo. A não ser, é claro, que esse dinheiro tenha sido usado para tirar férias na Disney e não na startup. Mas se o dinheiro foi feito da forma como foi combinada, que está no contrato, e a startup não deu certo, por algum motivo aquele dinheiro se perdeu, a dívida é perdoada e assunto encerrado. Então, não é que o investidor vai pegar tudo que o empreendedor tem, nada do tipo. Isso não acontece, isso já está lá nas cláusulas previsto o que acontece caso esse dinheiro seja perdido. E em relação ao tempo, normalmente tem isso nas cláusulas, então, está previsto que a gente tenha até 7 anos, até 5 anos para converter a participação de verdade e se tornar sócio. Normalmente, a expectativa é que o investidor anjo tenha uma saída entre 5 e 7 anos. Então, a startup tem a participação do anjo comprada, porque o anjo muitas vezes é comprada pelos fundos em série B, C, às vezes até A, né, em que eles falam que eles vão limpar o cap table, então tira todo mundo, fica só o fundo e
quem do time for relevante. Então, é normalmente por aí que a expectativa deles está de ser comprada. Mas, como a gente tem pouco tempo de ecossistema maduro no Brasil, ainda é muito difícil a gente ter esses números super afirmados. A gente faz pesquisa com a nossa rede todo ano, a gente sabe quantos tem saída, a gente tem tudo isso, mas ainda é uma base muito pequena para a gente falar realmente é assim que acontece no Brasil. Porque se vocês pensarem, a Rede do Brasil foi a primeira rede, quer dizer, mentira, nunca é a primeira, mas assim, foi uma das primeiras, né? Não dá para a gente afirmar que a gente é o primeiro, que é não sei o quê, mas foi uma das primeiras há 9 anos. Há 9 anos, foi assim, começou, botou um site no ar, vamos ver o que é isso aí. Para a gente falar, putz, os investimentos, né, para todo mundo, tanto para os investidores quanto para os empreendedores, realmente estão estruturados, a gente consegue fazer gestão e a gente sabe o que as coisas estão acontecendo, está evoluindo bem ou não, foram ali uns 3 anos, 3, 4 anos. Então, faz pouco tempo que a gente sabe como as coisas estão evoluindo, para falar realmente as saídas no Brasil acontecem entre 5 e 7 anos. Mas, pelo que tudo indica, é por aí mesmo que o ecossistema tem caminhado. Ah, beleza. Eu só fico muito surpresa com essa informação porque uma coisa que eu tinha achado interessante nessa lei mesmo tinha sido o fato deles excluírem a responsabilidade do investidor em casos de recuperação judicial ou dívidas da empresa, né? O que eu tinha achado interessante, que de uma certa forma imaginei que trouxesse alguma segurança para o investidor nesse sentido, para deixá-lo mais à vontade. Mas, enfim, obrigada pelas... Então, sim, mas aí não, e aí se você quiser, assim, depois a gente pode, né, a gente pode conversar, acho que não precisa a gente se alongar nisso, mas sim, só que tem problemas ali no meio que não seguram os investidores, eles têm que colocar o nome deles ali, e aí o que acontece é assim, eles mexeram em cláusulas que deixou muito em aberto o quanto não é responsável e o quanto eles não têm que entrar e o quanto, enfim, em que momento as coisas vão acontecer. E aí ninguém quis pagar para ver se realmente vai ser do jeito que deveria ser, porque foi mexido. Porque o problema de uma lei nova como essas é quem entrar nessa, se der um problema lá na frente, não tem precedente para falar deu certo, né? E aí o que aconteceu foi falaram não vou entrar nessa. E é muito triste porque foi muito tempo para sair essa lei. Sem Mas, dúvida. Obrigada aí pelos esclarecimentos, viu? Ótimo. Bom, pessoal, a gente está aproximando aqui de 1 hora já de evento. Mais alguém tem alguma questão, alguma colocação para fazer para a Brenda? Então, Brenda, eu queria primeiramente agradecer você aí, a Anjos, por esse momento com a gente. Eu ainda tenho uma questão, eu já queria que puxasse aí também dela para suas considerações finais aí para todo mundo, que é a diferença que você nota quando as startups que chegam até vocês passaram por os ambientes como uma incubadora de empresas, uma aceleradora, né? Qual é o diferencial que vocês entendem quando recebem propostas ou, né, na verdade, registro de empresas que têm esse percurso, como é o caso da maioria dos que estão aqui, né, vinculados a algum ambiente, a maioria provavelmente incubadora, pelo que eu olhei rapidamente aqui, né, essa trajetória aí desse percurso, né, que tem toda uma metodologia, todo um trabalho, isso faz algum diferencial na hora que chega para vocês? nossa, faz tudo. Primeiro que já vem tudo estruturado, né? Então, os empreendedores já entendem que tipo de informação é importante eles terem, como que eles passam aquelas informações de maneira clara. Comunicação é um negócio que é um bicho de 7 cabeças, as pessoas não dão valor, e assim, a gente que está vendo as startups que vêm de todos os lados consegue ver a diferença que faz ter passado por um processo de aceleração, de incubação, porque aquilo já vem comunicado de uma maneira clara. Então, eu não preciso, né, ficar me aprofundando 1000 horas para entender o que a startup faz, ou qual que é o diferencial, enfim. Então, esse é o número 1. Depois que o planejamento de investimento bem realmente feito, porque a gente recebe muitas vezes assim, tô captando entre 500 mil e 1 milhão. A gente já fala, como assim, 500 mil e 1 milhão é qualquer coisa, né? Porque eu quero conseguir crescer muito, então eu vou investir em vendas e marketing. Mas como? Não sei, eu tô vendo ainda.
Então, assim, isso acontece muito, que esse é o caso que eu falo, são startups que estão enxergando investimento como um fim, não como um meio, né? Como que você está captando investimento sem saber nem quanto e nem para onde exatamente. Então, tudo isso ajuda muito o nosso trabalho, assim, por isso que é tão importante o ecossistema estar mais estruturado e cada coisa acontecer no seu tempo, assim, porque o trabalho que as incubadoras e aceleradoras fazem, ele não era feito antigamente, e esse espaço, ele é muito importante, porque ele é de amadurecimento, ele é de educação, né, ele faz com que forme empreendedores, não necessariamente empresas, né? A gente vê muita gente que já passou por 2, 3 processos de aceleração e que teve que pivotar, mudou o processo, mas ele aprendeu aquilo. Então, na hora que for fazer a empresa de novo, aquilo vai ser levado em conta, aquilo vai ser estruturado, né? Por isso que é tão importante esse trabalho. É muito diferente de quando você pula essa etapa, né? Não quer dizer que não vai dar certo, mas assim, quando se pula essa etapa, os empreendedores têm que ralar muito mais para aprender por conta própria lá na frente, que faz falta, né, essa troca de conhecimento. Só complementando aqui, eu acho que esse trabalho é importante, assim como assim, o trabalho de vocês no Brasil, né? Porque a gente às vezes escuta relatos de investidores que não estão capacitados. Né? Hoje você mesmo apresentou aí um programa de capacitação para não só para os, digamos, os empreendedores, mas sim para os investidores também. Porque muitas vezes a gente escuta no mercado investidores que tentam entrar nisso, mas sem nenhum conhecimento. E pronto, uma coisa que a Dalila botou aí, que é a questão da participação na sociedade. Hoje, por não é utilizado, mas existe hoje uma proteção, né, para os investidores, existe uma lei que protege ele, então, assim, eu acho que o trabalho é conjunto. A gente tem aqui, digamos assim, a incubadora, o parques, essas aceleradoras dando suporte, mas também no Brasil também é importante que capacite esses investidores para que consigam andar juntos, né, nesse desenvolvimento. Até assim, falando disso, se fosse para dar uma recomendação, seria busca investimento em redes, qualquer rede que seja, porque nem sempre o investidor faz por mal, mas eles fazem errado também, eles erram pra caramba. Tem até, assim, no site da Anjos tem uma página de guias, então tem o guia de aspectos jurídicos, quais são, né, é gratuito, só pegar lá, quais são os aspectos jurídicos que são considerados, um guia de boas práticas na hora que você for buscar investidor, para ver se ele está de acordo com a estrutura que vai levar, o investidor não vai participar do dia da sua empresa, ele tem que entender isso, então tudo isso é muito importante e não esqueçam de ter essas conversas antes. Certo. Rodrigo, tem uma pergunta no chat. Obrigado, Cleber. Deixa eu dar uma olhada. Anderson Araújo coloca, no caso de spin-offs, uma empresa que surge de outra, como é a relação com os investidores em relação a esse tipo de empresa? E Anderson, caso você queira fazer algum complemento na pergunta, pode ficar à vontade. Bom, vou respondendo, caso o Anderson queira, ele abre o microfone. Anderson, uma spin-off, ela é igualmente avaliada, é tudo igual, só que a gente pede para as informações serem só da spin-off, porque às vezes a gente recebe uma startup que assim, normalmente, quando as coisas não estão fazendo sentido ali, é porque não está separado. Então, eu já faturo 5 milhões e eu estou captando 200 mil. Você falou, como? Né, tem coisas desse caso, e normalmente é uma spin-off. Então, a coisa que a gente pede quando é uma spin-off é que as coisas estejam separadas. Deixe claro que é uma spin-off, mas, é uma spin-off disso, e esse spin-off está dessa maneira agora. E de resto, é tudo igual, assim, o processo é o mesmo, os investidores avaliam as mesmas questões e tem as mesmos padrões de avaliação também. Ótimo. Bom, pessoal, então, vamos finalizando aqui. Eu queria agradecer a presença de todo mundo que esteve por aqui. Chegamos a quase 30 pessoas aqui. É um tema relativamente bem segmentado, né? Bem para quem realmente quer entender, quer estar sintonizado com o assunto. E a gente fica feliz aí com a participação. Alguma coisa aqui, só um agradecimento, Anderson. Anderson, obrigado também pela pergunta. Foi ótimo aqui essa contribuição. E aí, agradecendo vocês também, quero agradecer aqui a Brenda pela disponibilidade, também ao agradecer também a Anjos, né, por esse tipo de momento, de propiciar essa conversa. Eu acho que realmente a gente precisa começar a construir essas conexões, essas
janelas de contato e, obviamente, pessoal, esse aqui é uma das primeiras formas, né? A gente tem agora um contato aberto, né, com a Brenda, então caso individualmente alguém, eu queria ter uma conversa específica sobre uma questão da minha empresa que eu não quis abrir e tal, a gente tem os contatos, pode botar, né, Brenda, e essas conexões que a gente possa conversar, de repente levar algumas questões ou tirar dúvidas específicas aí e individualmente vocês queiram, né? E o assunto não morre por aqui. Eu acho que, na verdade, é um início, né, de uma grande série de abordagens que a gente gostaria de fazer relativas a investimento, né, e a gente deu pelo menos neste ano, né, 2020, foi o primeiro trabalho aí agora com a Anjos, e a gente espera que outros aí possam acontecer, que vocês possam estar cada vez mais lidando, e a gente também, né, enquanto líderes aí de ambientes que também são muito procurados, para entender melhor esse tipo de interação, tá bom? Então, eu agradeço a todos, a Brenda também, e até uma próxima aí.